Fala pessoal, Menoli falando e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de bots de economia no Discord com o MongoDB de database. No vídeo de hoje vamos estar realizando o comando de transferência ou transferir, né? O comando vai permitir que os usuários transfiram moedas do seu saldo para outros usuários. Então ele vai verificar se ambos estão cadastrados no banco de dados, se possuem saldo suficiente e impede as transferências inválidas, como valores negativos ou para você mesmo. E a transferência, depois de realizada, vai atualizar o saldo no banco de dados e também vai enviar uma mensagem de erro ou de sucesso para o usuário. Então vamos ao nosso VS Code e começar a codar esse comando. Certo, aqui no nosso VS Code a gente vai estar podendo criar um comando chamado, um arquivo chamado transferir.js, aqui em economia, certo? Peguei aqui a nossa base de comandos, vou dar 2 espaços aqui. Aqui a gente vai estar utilizando novamente aquela constante da nossa classe user. Vou colocar aqui. E o name do nosso comando vai ser transferir description. Transfira moedas para um usuário. Certo. Aqui a gente vai ter duas opções, então vamos dar uma vírgula, colocar aqui duas options. O nome da primeira opção vai ser usuário. Usuário, ou seja, aqui a pessoa que utilizar o comando vai ter que mencionar alguma pessoa para enviar as moedas. Descrição, mencione um usuário. Type vai ser user. O nome da segunda opção vai ser moedas. Description, quantidade de moedas. Então aqui a pessoa vai ter que informar a quantidade de moedas que ela quer transferir. E vai ser do type number. A gente podia colocar string, mas number já vai fazer um trabalho a mais aí pra gente. Vamos criar algumas constantes agora para ficar melhor o nosso código, né? Vamos lá. Const user mentioned, de usuário mencionado. A gente vai pegar o usuário interaction options, get user, usuário mencionado aqui no comando. Beleza. Vamos também pegar o ID da pessoa que utilizou o comando. Só interaction user ID. User.id. Também vamos ter duas instâncias. Vamos instanciar nossa classe duas vezes. Por quê? Porque a gente vai ter a pessoa que está utilizando o comando, que vai enviar as moedas, e a pessoa que vai receber as moedas, tá? Então, a gente vai instanciar a classe duas vezes apenas por questão de organização e também para evitar erros, tá? Então, vamos criar uma variável chamada senderdb, vai ser new user, com o ID de quem enviou o comando e vai enviar a moeda, né? E o receiver db. New user, aqui a gente vai usar user mentioned ID. Também vamos criar uma constante para as moedas points transfer, que vão ser transferidas. Aqui a gente tem um pequeno problema. O Discord, ele entende, ele consegue entender números que não são inteiros, né, decimais. Então, ele entende 0.1 quando você envia lá 0,1 como 0.1. Então, tem como a pessoa quebrar, entre aspas, aí, números, né? Enviar números decimais. Então, o que a gente precisa fazer para evitar números com vírgula? Por exemplo, a pessoa quer transferir 0,5 moedas. A gente tem que impedir e deixar apenas números inteiros. A gente pode estar utilizando o método de mathfloor para arredondar os números para baixo. Então, automaticamente, ele já vai fazer todos os números serem inteiros. E aqui a gente coloca o número que o usuário enviou. Então, interaction options, .get number, moedas. Beleza. Agora, a gente vai ter que utilizar o bloco try-catch novamente. Então, vamos criar aqui o bloco try-catch. Aqui, vamos criar mais constantes. Vamos criar o user database para ver se o usuário existe na database ou não. Então, a gente vai colocar await senderdb.find, utilizando o nosso método find que a gente criou, e até apareceu aqui pra gente, user ID, né?
o ID do usuário que enviou a mensagem. Agora também outra constante, user mentioned database, que aqui a gente vai verificar se o usuário mencionado está cadastrado na database do bot, né? Senão a gente tem que enviar alguma mensagem de erro. User mentioned.id. Vamos criar uma embed aqui que a gente vai utilizar ela bastante. Então, Discord, new discord.embedbuilder. Agora sim. E aqui está a nossa maior jogada, assim. A gente vai criar uma função que vai diminuir bastante o nosso código. Mais para frente eu estou pensando em criar um vídeo só criando classes aqui, né, para os comandos que vão estender as opções de um comando, classe comando original, e a gente conseguir usufruir bastante da organização das classes, tá? Porque aqui eu vou criar uma função que vocês vão ver que dá muito bem para utilizar ela como uma classe sendo herdada de uma classe principal de comandos. Mas enfim, vamos criar aqui que vocês vão entender melhor. Vamos chamar ela de validate transfer, né, para validar as transferências. Function user database, aqui são o nome das variáveis. Então esse user database não é o nome é o mesmo nome, porém aqui ele não está sendo utilizado aqui, né, porque aqui a gente está declarando. Então aqui user mentioned database e coins transfer. Beleza, aqui a gente vai criar algumas condições. A primeira delas vai ser se o usuário não está cadastrado na database do bot. A gente vai retornar uma string com a seguinte mensagem: você ainda não está cadastrado no banco de dados. Aí a gente pula para a linha de baixo. Por favor, utilize /cadastrar. Ponto. Então é a mesma mensagem que a gente tem aqui nos outros comandos. Primeiro devemos então enviar o user ID. Aqui a gente pode deixar o return, copiar isso daqui. Opa, aqui na verdade estou mexendo no comando errado, a gente tem que vir para esse aqui. Agora sim. Aqui sim, em vez de enviar o user mentioned, primeiro a gente envia o user ID. Isso agora sim. E aqui a gente copia isso daqui e verifica a database do outro usuário. Então, user mentioned database. Agora sim. Ao invés de database, aqui a gente vai utilizar o sender e aqui o receiver. Agora sim. E aqui, em vez de user ID, a gente coloca user mentioned. Beleza. Aqui então a gente vai apagar essa primeira condição. Vamos colocar a nossa próxima condição, que seria o mesmo usuário que foi mencionado ter o mesmo ID que você que utilizou o comando. Então o usuário tem que retornar uma mensagem de que você não pode transferir moedas para você mesmo. Então aqui a gente vai colocar userMentioned.id. Aqui a gente coloca: você não pode transferir moedas para você mesmo. Tá. Nossa próxima condição: if coins transfer for menor ou igual a zero, né? Se o usuário tentar então transferir moedas negativas ou enviar valor zero, a gente tem que retornar. Opa, return, escrevi errado. Aí sim, return. Você não pode transferir valores negativos, né? Não, ao invés de negativos, vamos deixar você porque zero não é negativo, né? Então você deve transferir apenas valores positivos.
Tá, agora ficou melhor. E a nossa última condição vai ser se o usuário tem moeda suficiente para enviar para outra pessoa. Então, user database.coins. Cadê user database aqui? Que não tá pegando. User. Ah, tá. Agora. Ah, não, é verdade, porque é uma função aqui, né? User database.coins for menor que coins transfer. Tá. Agora, esse user database a gente não vai precisar, porque a gente eliminou ele aqui em cima. Beleza? E aqui a gente também tem que retornar a mensagem, tava me esquecendo. Vamos colocar: você não possui moedas o suficiente para realizar essa transferência. Aqui a gente pode informar o saldo para o usuário. Seu saldo, e aqui a gente coloca o saldo do usuário. Então, user database.coins moedas. Agora sim. E também, né, se não cair nenhuma condição, a gente tem que retornar nulo, né, para não ficar sem nenhum tipo de retorno. Tá, agora sim, aqui embaixo a gente vai criar uma constante chamando essa função. Então a gente pode colocar como error message. Aqui a gente vai colocar então validate transfer, vai passar os parâmetros, então user database, que agora sim é a nossa database, e o coins transfer, né? São as moedas que a gente vai transferir. Aqui a gente coloca então, opa, aqui eu coloquei errado. Aqui na linha de baixo a gente cria condicional. Se retornar alguma coisa, a gente vai pegar a nossa embed, vai colocar um setColor de cor, setTitle de transferir e a descrição de error message. Que nosso error message é nada mais nada menos que esses retornos que a gente definiu aqui na nossa função, tá? E aqui a gente vai então return interaction.reply reply embeds response embed. Beleza. Aqui embaixo agora a gente tem que fazer a transferência, realizar a transferência de fato, né? Então user database.coins. Aqui a gente tem que subtrair a quantidade de moedas que o usuário está transferindo. Vamos dar um await user database.save, né? Já para salvar. E embaixo a gente tem que adicionar a quantidade de moedas no saldo do usuário mencionado. Então user mentioned database.coins mais igual coins transfer. E aqui a gente dá um await user mentioned database.save. Beleza. Agora a gente só pega a nossa embed, seta cor, seta o título com o nome do comando, transferir, e agora a nossa description. Opa, você transferiu coins transfer, né? Opa, então tantas moedas para user mentioned. Ponto. Agora a gente pula de linha, use barra balance para verificar seu saldo atual. Ponto. Agora a gente vai dar um interaction reply embed. Tá enviando aqui a embed para o usuário. E caso ocorra algum erro, console.error e sender db.sendErrorMessage, que é aquela nossa funçãozinha aqui, ó. Cadê sendErrorMessage? Tá. Aqui a gente vai colocar
interaction e o nome do comando que é transferir. Beleza. Então, feito todo o nosso comando aqui de transferir, vamos dar o node ponto. Então, eventos carregados, MongoDB conectada, comandos carregados, transferir aqui. Então, vamos agora para o nosso Discord. Então, aqui no nosso Discord, a primeira coisa que a gente precisa verificar vai ser se a gente consegue transferir as moedas para o nossa conta secundária, que é o Menoli2, tá? Ele ainda não está cadastrado na nossa database, então ele tem que gerar aquele erro pra gente. Então, transferir, primeiro vamos ver quantas moedas a gente tem, né? /balance, 1000 moedas. Deixa eu resgatar o nosso daily. Agora a gente tem 1576 moedas. Então vamos lá. /transferir Menoli2, vou colocar 76. Tá, ocorreu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Bom, pessoal, tive que fazer alguns reajustes aqui porque nosso método aqui não está muito bem organizado, muito funcional para esse comando em específico. Então, mais para frente nos próximos vídeos dessa série, vou estar tentando organizar melhor aqui as nossas classes, tá? Por enquanto eu tive que adicionar essas duas condições mesmo e a gente vai verificar a mensagem de erro aqui pela nossa condicional aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Aqui no Menoli2 a gente ainda não está logado, não está cadastrado no caso. Se eu tentar transferir moedas para minha outra conta, vai aparecer, ó, você ainda não está cadastrado, por favor utilize /cadastrar. Agora aqui na minha conta principal, se eu tentar transferir as moedas para o Menoli2, vai aparecer que o usuário Menoli2 ainda não está cadastrado no banco de dados. Menoli2 deve utilizar /cadastrar. Tá, então vamos no Menoli2 e nos cadastrar. Então, /cadastrar. Beleza, agora a gente está cadastrado. Vamos dar um balance, temos 0 moedas. Aqui na conta principal, vamos utilizar o /transferir Menoli2, 76 moedas. Lembrando que a gente está com 1576 moedas, então a gente tem que ficar com 1500. Beleza. Transferir. Você transferiu 76 moedas para Menoli2. Use /balance para ver seu saldo atual. Então vamos lá. /balance, 1500 moedas. Agora vamos ver no do Menoli2. 76 moedas. Beleza. Agora a gente vai vai testar as nossas condicionais. Então a primeira condicional era a da nossa database, a segunda da database do usuário. Então a nossa terceira vai ser transferir para a gente mesmo. Então, Vitor Menoli, tentar transferir 100 moedas. Você não pode transferir moedas para você mesmo. Tá. Então, agora a nossa segunda condicional era tentar transferir um valor negativo. Então, -1. Você deve transferir apenas valores positivos. Beleza. E o nosso último é tentar transferir um valor maior do que a gente tem em saldo. Então a gente está com 1500 agora. Vamos colocar 1501. Beleza, ó. Você não possui moeda suficiente para realizar essa transferência. Seu saldo, 1500 moedas. Então está funcional o nosso comando, está funcionando corretamente agora, como deveria. Então lembrando, se vocês quiserem estar pegando esse código que eu acabei de fazer aqui com vocês no vídeo, vai estar disponível tanto no meu servidor, tanto na minha GitHub, né? Lembrando que o servidor é do Discord e a GitHub é um repositório. E ambos estarão aí na descrição do vídeo. Se vocês estão gostando dessa série, espero que vocês deixem seu like, deixem um comentário aí de sugestão também para os próximos vídeos aqui dessa série, novos comandos, novas funcionalidades que o nosso bot pode ter, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.